Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente até aí. Repetindo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é poder. Paulo, quando escrevia isso aos romanos, aos italianos daquela época, né? Paulo, quando escrevia isso para os romanos, ele sabia que essa palavra era uma palavra realmente que podia mexer com os italianos, porque ele diz assim, que a palavra de Deus é poder. E quando ele falava sobre do Evangelho, ou a palavra de Deus, ele está usando uma palavra que é muito conhecida entre os italianos: boa nova. A palavra boa nova, em Roma, soava, ou era o aniversário do imperador, que deveria ser celebrado por toda a nação, ou era a última conquista do império, em que fazia com que todos eles celebravam. Então esta era a boa nova. Mas nós vemos que Paulo está dizendo que o Evangelho, a boa nova, que é a palavra de Deus, está dando um enfoque que é a palavra de Deus, que realmente vai trazer salvação. A palavra de Deus traz salvação. A palavra de Deus vem no nosso coração, ela é semeada para a salvação, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. A salvação, ela é importante para todas as nações. A salvação é importante para a Europa, ela é importante para o Brasil. A salvação, ela é importante. Ela traz libertação para as pessoas. A palavra de Deus traz a libertação para as pessoas, traz graça para a pessoa, traz sabedoria. Glória a Deus. Amém? Pois, meus irmãos, eu fui uma pessoa que, quando eu era adolescente, eu era uma pessoa realmente muito tímida, não conseguia falar com uma pessoa ou duas pessoas. Eu tinha dificuldade de falar com pessoas estranhas, não conseguia falar em público. Hoje aqui seria para mim a morte, eu não subiria, mas nem empurrado, né? E não conseguia, meus irmãos, mas o Evangelho, ele trouxe transformação na minha vida. Eu gostaria de comentar somente um pouquinho dessa história, de como a palavra de Deus, ela entrou na minha vida, né? Quando eu trabalhava com 17 anos, eu ia todos os dias para poder almoçar junto com os companheiros de trabalho. E entre os companheiros de trabalho tinha um que era seminarista da Igreja Batista. Eu não sabia que ele era seminarista, eu só sabia que ele contava histórias da Bíblia. E eu gostava de conhecer as histórias da Bíblia. Eu ia correndo para poder sentar logo, ocupar o meu lugarzinho perto dele, para poder ouvir o que ele tinha para poder me dizer, né? E ele então contava ali para um grupo de pessoas sempre trechos da palavra de Deus, histórias da palavra de Deus, e eu amava aquilo. Mas passou o tempo, eu saí da empresa, ele também saiu da empresa. Passou o tempo, eu tive fome da palavra de Deus. Criou dentro de mim um vazio, uma necessidade de conhecer mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela provoca estas coisas na nossa vida. Ela transmite para nós a sede, ela transmite para nós o desejo de conhecer mais. Amém? A palavra de Deus, ela toca o nosso coração, e ela diz a Bíblia que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Ela é poderosa e tem uma ação contínua na nossa vida. Oh, meus irmãos, quando a palavra de Deus cai no nosso coração, tudo muda. Muda os nossos valores, muda as nossas perspectivas, muda a nossa visão, muda o nosso estado espiritual, não é verdade? Nós estamos mais animados. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, muda a nossa história.
E eu me alegro por isso, quando a palavra de Deus entra no coração e começa a mudar a história da pessoa. Nós vemos isso acontecer em muitas vidas na Europa. Durante todo esse tempo que nós estivemos ali, nós vimos muitas pessoas que foram realmente tocadas e mudadas. Faz uns 2 anos mais ou menos, minha esposa e eu estivemos ali na cidade de Milão. E ali nós conhecemos uma jovem que trouxe uma outra jovem. Falou, olha, ela quer conhecer de Jesus. Então nós falamos de Jesus, apresentamos o plano de salvação. Ela aceitou Jesus com alegria, chorou ali. Foi realmente uma coisa muito emocionante. Passado um ano, agora eu falei com a amiguinha dela. Falei assim, então, e a tua amiga? Que ela não era lá da cidade de Milão. Olha, ela voltou para a cidade dela, que é lá na ilha de Elba. E ali ela levou a palavra de Deus no coração dela e falou para a irmã e para a mãe, e as duas receberam também Jesus, né? Então nós vemos, meus irmãos, que quando nós comunicamos a palavra de Deus, quando alguém recebe a palavra de Deus, né, e recebe com alegria, as coisas mudam na vida de uma pessoa. Amém? Meus irmãos, então foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei com tanta vontade de aprender mais a palavra de Deus. E eu falei assim, vou buscar então esse meu amigo. Foi lá naquela empresa, ele não estava ali, procurei o endereço dele, encontrei, fui até onde ele estava. Aí eu descobri que era um seminário, mas mesmo assim eu não entendia nada de nada, né? E eu aí disse assim para ele, olha, eu vim aqui para poder dizer uma coisa para você. Eu quero continuar aprendendo a palavra. Você poderia ensinar mais da palavra de Deus para mim? E ele disse assim, sim, eu posso continuar discipulando você. Então marcou todos os sábados, nós começamos então a ter esse encontro ali onde ele morava. Passado um tempo ele disse assim, olha Milton, chegou a hora de você procurar uma igreja, você precisa de uma igreja, não pode ficar assim, né? Eu assim, ok, eu vou procurar a igreja. Passou um tempo, voltei lá e disse assim, encontrei uma igreja. Ele, sim. Ele com toda a alegria, ele falou assim, poxa vida, que eu fico contente. Que igreja que é? A igreja católica. Então ele olhou para mim assim, e hoje me surpreende o que ele fez. Naquele momento eu não estava entendendo. Ele falou assim, então você começa a ensinar para eles tudo aquilo que você aprendeu. Tudo aquilo que você aprendeu. E eu disse assim, ok. Então a única área de influência minha ali era entre os jovens. E na igreja católica, naquela época, não sei se hoje tem, tinha os grupos de jovens que eram chamados de comunidade eclesiástica de base. E ali os jovens se reuniam para poder fazer diversas tarefas, para poder auxiliar a igreja. E eu usava aquele tempo para poder abrir a Bíblia e começar a pregar o Evangelho para eles, né? E eles gostavam, né? E nós ficamos assim por algum tempo, até que um dia o meu tio, que era sacristão, me chamou assim, Milton, vem aqui. Sim. Olha, ele me colocou contra a parede, ele disse assim, olha, é o seguinte, você aqui está pregando a Bíblia, aqui o único que prega a Bíblia é o padre, você não pode pregar a Bíblia aqui, e eu sei que você está indo em outro lado, para poder aprendendo a palavra ali, ou aprendendo da Bíblia ali, e está ensinando aqui para a gente. Isso não pode acontecer, e você hoje tem que escolher, ou você para e fica, ou você então vai embora, e vai para a igreja que você quiser. Olha irmãos, logo depois disso, abriu uma igreja evangélica bem pertinho da minha casa, né? E eu fui lá visitar, então eu pude fazer a minha escolha. Eu falei assim, bom, se lá eu não posso falar, né? E eu desejo aprender mais, então eu fico aqui nessa igreja onde eu aprendo mais. Então o meu tio foi aquele que me levou, né, para poder conhecer a igreja evangélica que eu não conhecia, né? Olha só o plano de Deus. E desde então, o meu envolvimento com o conhecimento da Sagrada Escritura foi se acentuando cada vez mais. Eu fui descobrindo que eu podia estudar a Bíblia, que eu podia entender melhor a Bíblia.
À simples vista, você não consegue entender a Bíblia. No primeiro momento, você olha para a Bíblia, você até desanima pela quantidade de coisas que tem escrita, e são de épocas antigas. No Antigo Testamento, por exemplo, conta coisa que realmente é difícil entender o que está escrito ali. É difícil entender o livro de Apocalipse, é difícil entender uma série de coisas, não é? À primeira vista, sim, é difícil. Mas eu fui aprendendo pouco a pouco a palavra de Deus. E isso foi transformando o meu coração. Foi me dando mais paz, mais confiança, mais sabedoria, mais amor. Foi colocando amor por missões, amor pelas pessoas. Isso foi rompendo muitos esquemas humanos que eu tinha, né? Os meus medos foram realmente retirados. Deus colocou no meu coração confiança. E isso que a palavra de Deus faz no nosso coração, no teu coração. Quando você recebe a palavra de Deus com alegria no teu coração, você começa a ter um despertamento grande espiritualmente falando, e você tem um desejo de conhecer mais. Você vai buscar entender melhor, estudar a Bíblia. A palavra de Deus nós temos que ler, temos que estudar, temos que meditar, temos que ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus no nosso coração vai fazendo o seu efeito, e vai nos preparando, e vai nos colocando parecidos, né, com Jesus, que Jesus é o nosso modelo. Nós temos que ser santos como Ele é santo, não é? Amém, irmãos? E eu gostaria de ler mais um texto bíblico com vocês. Peço a vocês que abram, por favor, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 a 7. Meus irmãos, tantas coisas realmente eu gostaria de contar para vocês, né? Deus é maravilhoso. Ele tocou o nosso coração por missões através da sua palavra, e Deus foi confirmando. Quando eu saí do Brasil, junto com a minha esposa, nós já tínhamos um seminário, nós estávamos trabalhando na liderança na Água Rasa, junto com o pastor Pedro Mendes. Nós fomos para Portugal. Chegamos em Portugal. Eu não fui muito bem preparado para fazer missões transculturais. Mas missões transculturais quer dizer, você sai da tua cultura e vai para uma outra cultura, um outro lugar que é outro idioma. Portugal, apesar de falar português, muitos aqui, quando chegam ali em Portugal, não entendem o português deles, né? Eu, quando peguei o avião, né, o avião da TAP, para poder ir para Portugal pela primeira vez, subi ali, quando estava lá em cima, veio a aeromoça perguntando se nós queríamos a comida, né? E ela disse assim para mim: carne ou peixe, senhor? Como? Carne ou peixe? Olha, carne eu entendi, mas outra coisa eu não entendi, não. Aí eu disse: qual a segunda coisa? Peixe, senhor, peixe. Aí eu não entendi, eu não consegui entender, meus irmãos. Depois que eu fui saber que era bacalhau, que ela queria servir para mim, o bacalhau era o peixe, não é? Ela falava assim, uma forma diferente. Quando eu cheguei lá, fiquei 15 dias diante da televisão, olhando a telenotícia, aqueles repórteres falando. Eles emendavam uma palavra na outra, eu não sabia se era uma palavra só, ou se eram duas, né? Quando ele falava, eu não entendia nada, né? Mas nós chegamos lá, cheio de medo, de tantas coisas. Missões transculturais realmente é diferente, e tem as suas dificuldades. E quando nós chegamos lá cheios de medo, nós tínhamos uma pequena reserva de dinheiro, mas o pastor Getúlio, o pastor que nos recebeu lá, nos deu um lugarzinho, um quartinho 2x2 para poder dormir lá durante o tempo que nós ficamos lá, para poder ajudar na igreja, né? Então nós ficamos ali, era um quartinho realmente sem janela, sem nada, só tinha um colchão no chão, colchão de solteiro. Era frio na época, tudo bem, né? Nós somos casadinhos de novo, tudo bem, né? Glória a Deus, né? Mas depois, quando começar a ficar realmente o verão, né, apertar, a gente tinha que separar um pouquinho mais, né? E isso, a minha esposa, ela
chegou um momento, depois de 2 meses assim, imagine, meus irmãos, toda vez que nós tínhamos que sair, minha esposa tinha o trabalho de passar a roupa para nós no colchão ou mesmo no chão, né? Passar no ferro ali, né? Nós não tínhamos armário para poder pendurar as roupas, então ela disse assim: olha, Milton, nós não temos isso, como que nós vamos fazer? Eu falei assim: olha, a reservinha que nós temos aqui é para se caso acontece alguma necessidade, como nós ficamos realmente totalmente sem nada, como que nós vamos fazer? Como que vai ser o nosso futuro? Mas a palavra de Deus, quando veio ao meu coração, me despertando para missões, a mesma palavra de Deus, né, falava ao meu coração que Deus estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Então, quando ela mostrou essa preocupação de não termos ali cama e um armário, ela falou assim: pelo menos, Milton, uma cama e um armário. Eu, ok, tudo bem, estou de acordo. Quando o homem concorda com a esposa, ela fica tranquila, né? Ok. Então o que eu fiz foi orar, me ajoelhei e orei, Senhor, a minha esposa está começando a dar os primeiros sinais de descontentamento. Eu não quero, Senhor, eu não vim aqui para perder o meu matrimônio, né? Coisas assim, né? Nós oramos e eu pedi ao Senhor, né, que o Senhor pudesse fazer alguma coisa. E meus irmãos, eu comecei a ter paz no meu coração. É interessante, né, que quando entra paz no nosso coração, é algo que o Espírito de Deus está comunicando para nós, que Ele já está atendendo o nosso pedido, né? Quando você for orar sobre qualquer coisa que está trazendo aflição para você, experimente orar, mas orar até você ter o seu coração cheio de paz, e aí passa a ter a confiança, não mais dúvida, confiança que o Senhor vai abençoar a tua vida, né? Então, quando eu terminei de orar, minha esposa entrou no quarto ali, né? Um quartinho que estava lá em cima da igreja, né? Ela entrou ali e disse assim: então, Milton, você já fez uma decisão, o que você vai fazer? Eu disse: sim. Ela disse assim: o quê? Amanhã mesmo nós vamos ter aqui um armário e uma cama. E ela saiu do quarto tranquila. Preocupado fiquei eu, né, com aquilo que eu disse para ela. Eu falei assim: meu Deus, e agora? Como que vamos fazer, né? Mas o que aconteceu, meus irmãos, foi que o dia seguinte tocou um homem lá na igreja, e esse homem estava... eu tinha que descer uma escada, estava bem na porta. Quando eu abri a porta, falei assim, ele disse assim: Milton Campos? Eu falei assim: sim, sou eu. Mas como que esse homem sabe? Eu estou aqui há 2 meses e pouco. Como esse homem? Ninguém sabe meu nome, eu não registrei o meu nome em nenhum lugar. Como é que esse homem sabe meu nome, né? Falei assim: ok, então pode descer. E eu assim: pode descer o quê? Aí eu olhei assim, tinha um caminhão estacionado assim. E eu disse: Senhor, descer o quê? Não estou entendendo. A sua encomenda, Senhor. A sua encomenda. Eu falei: a minha encomenda? E eu fiquei preocupado, porque eu não tinha feito nenhuma encomenda, né? E eu disse assim: meu Deus, e agora, o que eu faço, né? E eu disse assim: ok, minha encomenda. Então eu tive que ter a coragem de perguntar, né? O senhor, por favor, poderia dizer qual é a minha encomenda? E aquele senhor ficou bem bravo, sabe? Aquele tipão português, aquele macacão assim, tipo, com boné à cabeça, parecendo Super Mario, né? Então, ele olhou para mim e falou assim: a sua encomenda, o Senhor encomendou uma cama e um armário. No caso não era um armário, ali no Portugal fala guarda-fatos. O Senhor encomendou uma cama e um guarda-fatos. Ok. Eu tinha falado para o Senhor, mas não encomendei nada com ninguém. Como é que é isso que aconteceu, né? Então, aí veio a segunda preocupação, né? A segunda preocupação, né? Eu disse assim: então, Senhor, mas olha, quanto é? Eu não sei quanto que isso pode... Senhor, é assim: eu vim aqui para poder trazer o guarda-fatos e uma cama. Este é o meu trabalho, fazer a entrega. O Senhor recebe ou não recebe? Não vim aqui para cobrar nada de ninguém. Então, Senhor, entra antes que ele se arrependa, né? Apesar de ser um pouco cômico no meu testemunho, mas isso foi realmente uma coisa que aconteceu, e muitas coisas bonitas aconteceram.
Mas essa foi a primeira delas em que nós podemos ver claramente que o Senhor tem cuidado de nós. E toda a missão que você levantar, vai em fé, meu irmão, vai em paz, que o Senhor vai ser contigo, porque o que está em você é o que está dentro de você, é a palavra que está em você, que está dentro, que está zelando para que todas as coisas se cumpram, e que as bênçãos possam alcançar a tua vida e abençoar a tua vida. Esse texto que nós vamos ler agora, que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Antes as escritas eram feitas em pedras, em tábuas, em pergaminhos, eram feitas de muitas formas, mas aqui está dizendo que o mais importante não é que é escrito em tábuas, pedras ou pergaminhos. O mais importante é o que está escrito no coração. Está aqui Paulo dizendo que cada cristão, né, cada cristão da igreja de Corinto, eles eram carta de Cristo para poder levar o conhecimento da palavra de Deus a outras pessoas. Meus irmãos, a lição que nós podemos tirar deste versículo é realmente algo muito importante. Por quê? Porque nós sabemos que o mundo só poderá conhecer Jesus através de você, através de cada um de nós. Ninguém pode conhecer Jesus de uma outra forma, é somente através de cada um de nós que as pessoas poderão conhecer Jesus. A palavra de Deus em nós, ela vai fazer alguma coisa. Sempre a palavra de Deus, ela não volta vazia sem que cumpra tudo que é o objetivo de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, quando entra na nossa vida, ela vai fazendo a transformação, muda o nosso caráter. Antes nós éramos de chutar o pau do barraco, né? Fazer uma série de bagunça, né? Mas hoje nós já somos equilibrados. Olha, a palavra de Deus vai corrigindo a nossa vida de tal forma que nós deixamos de ser pessoas que éramos para ser testemunha de Jesus, para ser uma carta escrita por Deus, carta escrita pelo Espírito Santo nos corações. Deus usa a nossa vida como uma carta. A leitura que as pessoas no mundo vão poder ler e compreender muito bem é a transformação que Cristo realizou na vida de cada um de nós. Nós somos a carta de Cristo que devemos estar abertos para que o mundo possa conhecer Jesus. Não tem uma outra forma de eles conhecer Jesus. Eles vão conhecer Jesus pelo que Jesus fez na tua vida. A sua vida é a leitura que eles vão fazer para conhecer o que Cristo é capaz de realizar numa vida, a transformação que Ele vai realizar. Então, a tua vida é a carta de Cristo. E uma carta ela tem que ser uma carta aberta para ler, né? Que significado tem uma carta? Você recebe uma carta e não lê. Quando você não lê uma carta, o que acontece? Você não vai saber o que tem ali dentro, não é verdade? Então a carta, o que precisa acontecer com ela? Ela precisa ser aberta, amém? A nossa vida também tem que ser assim, uma carta, mas uma carta aberta. Oh, meus irmãos, a carta hoje, diferente do que é os e-mails e as mensagens que nós recebemos através do WhatsApp, nas redes sociais, né? Recebemos tantas mensagens, mas uma mensagem de uma carta, ela não é especial. Até hoje eu guardo umas cartinhas que a minha esposa escrevia para mim, e eu escrevia para ela essas palavrinhas assim. Olha, meus, é diferente das mensagens. Uma carta escrita a próprio punho, né?
Você também já fez isso. O que está olhando para mim com essa cara? Já não fez ou fez? Hã? Faz aquela cartinha bonita, né? Coloca um coraçãozinho. Alguns colocam até um perfuminho na carta assim, né? Outros colocam assim a marca do beijo assim, né? Na carta e manda, né? Essas cartas muito bem feitas, muito bem elaboradas, realmente elas marcam a nossa vida. É uma verdade? Sim ou não? Pois é. Jesus escreveu uma carta para as pessoas aí fora e resolveu escolher você para ser esta carta, bem escrita, para poder impactar a vida de outras pessoas. Amém? Você é muito importante para Jesus. Ele separou você para fazer esta obra, né? E nós gostaríamos de nesta noite, terminar dizendo o seguinte: não perca esta oportunidade de poder levar a palavra de Deus para as pessoas. Seja esta carta aberta. Você é a pessoa que Deus escolheu. Ele separou você. Ele honrou você. Ele morreu por você e escolheu você a dedo para que você possa levar este conteúdo da salvação de Jesus para outras pessoas. Amém? Eu vou pedir então que os irmãos possam colocar-se de pé. Nós vamos fazer aqui uma oração.